Apenas escute com atenção. Tudo começou no seu próprio quintal, onde, depois de quebrar vários vasos, seus pais decidiram que só poderia usar o seu pé fraco. No final das contas, acabaram ajudando. Aos 8 anos, ele já estava se metendo em confusão, já mostrando sua forte personalidade. Já não fazia mais sentido para ele estar jogando por lá, pois De Bruyne, com apenas 10 anos de idade, já era considerado uma grande promessa do futebol belga e constantemente realizava entrevistas para a mídia. Além disso, ele queria treinar com os melhores. Então, ele foi parar no Genk, e lá teria sua primeira desilusão. De Bruyne teve que viajar completamente sozinho, abandonando seus pais e sua avó, que o visitava com frequência para ver seu neto. Puxa vida, como ela sentia a sua falta. Apesar de não ser um garoto briguento, sua quietude incomum e seu forte caráter, ambicioso e honesto, pareciam afastar seus colegas e até mesmo seus treinadores, que tentavam fazer de tudo para ajustar o seu comportamento. Mas, por mais que tentassem, raramente conseguiam. Depois de um ano morando em um internato, o Genk organizou uma forma para que os jovens jogadores fossem acolhidos por famílias adotivas. De Bruyne e 2 colegas mudaram-se para uma nova família, mas no ano anterior já tinha sido muito difícil para ele. Ele agora se sentia ainda mais isolado do outro lado do país. Foi como ele mesmo disse, foram anos mais solitários que eu já vivi. Entretanto, com a sua nova família, ele se sentiu seguro. Não estava mais tão solitário e isso ajudou a se adaptar. E após um ano, ele sentiu que tudo tinha ocorrido bem. Bem na escola, bom no futebol, sem brigas, sem problemas. Antes das férias de verão, ao se despedir da família adotiva, eles o acenaram e disseram que o veria no próximo ano, mas ao chegar em casa, encontrou sua mãe chorando. Ela olhou para ele e disse que, em suas próprias palavras, moldou o resto da minha vida. A família adotiva ligou e não queriam mais você por lá. É por causa de quem você é. Dizem que você é muito quieto, que não consegue se conectar com você. Você é simplesmente difícil. Aquelas palavras o atormentaram, pois ninguém havia dito isso a ele antes. Ele estava tão focado em ter sucesso que apenas tentava passar despercebido, ficando em seu quarto esperando pelo próximo treino. Mas isso acabou sendo um problema. Quando a sua mãe terminou de contar o que aconteceu, ele pegou uma bola de futebol no chão e correu pro quintal, chutando a bola contra a cerca por horas. Aquelas 5 palavras ecoando na sua mente: é por causa de quem você é, é por causa de quem você é. A pior parte não era ter sido rejeitado por essas pessoas que ele considerava como família. O pior era que o clube havia sido informado e agora via isso como um problema. Não estavam dispostos a procurar outra família adotiva para cuidar dele. Ao invés disso, ele seria enviado para um internato diferente, especializado em crianças com problemas. O andador finalmente se acalmou. Ele se resignou e disse a si mesmo em voz alta: vai ficar tudo bem. Em 2 meses estarei no time principal. Não importa o que aconteça, não voltarei para casa como um fracasso. Nesse ponto ele já tinha 16 e, apesar de ter jogado algumas partidas pela equipe B, ele ainda se considerava um ninguém. Mas naquele ano, assim que o verão acabou, ele chegou ao Genk. E como ele mesmo declarou, eu estava cheio de fogo. Foi louco. Lembre-me exatamente do momento que tudo mudou. Jogamos uma sexta à noite. Comecei no banco. Quando entrei no segundo tempo, simplesmente subiu um fogo dentro de mim. 1 gol, eles não te queriam mais. 2 gols, você é muito quieto. 3 gols, você é muito difícil. 4 gols, eles não te querem mais. E 5 gols, por causa de quem você é. Eu marquei 5 gols em um único tempo de futebol. Foi uma performance tão inegável que De Bruyne foi imediatamente promovido ao time principal. Foram apenas 1 mês e pouco, e ele realmente havia chegado ao time principal mais rápido do que ele havia prometido. Uma vez o clube chegou a agir de uma forma um pouco estranha com ele, dizendo que queriam pagar uma família adotiva para cuidar dele, pois eles teriam se arrependido de colocar o internato. E adivinha só, os pais adotivos apresentados a ele eram os mesmos que haviam abandonado. Eles disseram para De Bruyne que o abandono tinha sido mal entendido, que era óbvio que eles gostariam que ele tivesse ficado. O que eles realmente queriam era que ele ficasse apenas aos finais de semana. Mas antes que pudessem terminar de tentar se desculpar, vocês me jogaram no lixo. E agora que estou indo bem, me querem de volta? Depois de falar isso, ele virou as costas e foi embora. Eventualmente, quando ele finalmente abordou isso em uma entrevista, ele mencionou que talvez devesse agradecê-los, porque foram as suas ações que o motivaram a se tornar grande. E, de fato, os anos seguiram e foram especiais. No primeiro ano como profissional, ele mal jogou. No segundo, começou a ganhar alguns minutos. E no terceiro, ele dominou a liga. Marcou 5 gols e deu assistência para mais 16. Ele levou o Genk ao 3º título da liga em sua história. No mesmo ano, ele ainda conseguiu dar um passo além, estreando pela seleção nacional belga, impressionando instantaneamente todos por lá. Até mesmo o Kompany dizendo que, ao final do primeiro treino deles juntos, todos os jogadores já estavam conversando entre si. Você viu isso? Ele tem 19 anos e já é o melhor jogador do time.
trajetória de De Bruyne no Genk foi marcada por momentos peculiares. Aos 19 anos, ele confrontou o astro do time, Yaniv Barda, por não se esforçar o suficiente nos treinos. Em 2012, frustrado com o desempenho da equipe, utilizou a coletiva pós-jogo para expressar a sua decepção. Estou envergonhado dos meus companheiros de equipe e sugiro que os desinteressados saiam. No entanto, seria De Bruyne quem eventualmente sairia, transferido para o Chelsea, onde suas atuações impressionaram tanto que cogitaram torná-lo o sucessor do Frank Lampard. Mas antes disso, foi emprestado para o Werder Bremen. Na Bundesliga, rapidamente se destacou como um dos talentos ascendentes do mundo. Enquanto outros brilhavam com habilidades vistosas, De Bruyne se destacava pela simplicidade, o que era extremamente eficiente e ajudava o seu time. Apesar do Bremen estar à beira do rebaixamento, De Bruyne marcou 10 gols e fez 9 assistências, e ganhou o prêmio de jogador jovem do ano. Era hora de focar e dominar a Premier League, mas a concentração foi um desafio naquela temporada. A situação complicou quando sua namorada o traiu com seu amigo de infância, Courtois, companheiro de academia e colega de seleção. Ela ainda confirmou o escândalo para a imprensa, dizendo que o Courtois lhe deu mais atenção em uma noite do que o De Bruyne em 3 anos, por vingança de supostas traições anteriores dele. Após altos e baixos, o Mourinho acabou vendendo após meia temporada no Chelsea, com apenas uma assistência e nenhum gol até então. Então ele acabou seguindo para o Wolfsburg, jogando na Bundesliga, e novamente ele canalizou toda a sua raiva no seu jogo. Mesmo com o Courtois retornando ao Chelsea, De Bruyne manteve a sua compostura em convocações de ambos os jogadores na seleção da Bélgica. Imagina o clima de tensão que era. Naquele mesmo ano, mesmo com toda essa situação, os dois se juntaram pelo bem da Bélgica, e dessa forma, De Bruyne foi o artilheiro das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. E na próxima temporada, quando começou, De Bruyne aproveitou as oportunidades e entregou uma performance excepcional, com 16 gols, incluindo 2 contra o Bayern, quebrando sua invencibilidade de quase um ano. Além disso, ele registrou impressionantes 27 assistências, um recorde da Bundesliga na época, ajudando o Wolfsburg a conquistar um título de Copa e terminar em segundo lugar, apenas atrás do Bayern. Essas conquistas lhe renderam lugar na Bola de Ouro e prêmio de jogador do ano da liga. E se você está se perguntando como ele conseguiu se recuperar após ter um coração partido, bom, foi quando conheceu sua futura esposa. Ele estava tão inseguro após os anos de assédio da mídia que foi seu amigo quem tomou a iniciativa de enviar a primeira mensagem. Mas agora, De Bruyne diz que ela mudou sua vida completamente. No final do ano, eles estavam prestes a ter seu primeiro filho, mas enfrentaram um grande susto quando sua esposa acordou sangrando. Naquele momento angustiante no corredor do hospital, De Bruyne sentiu-se impotente e percebeu que havia muito mais na vida além do futebol. Embora tudo tenha terminado bem, foi outro momento transformador em sua vida. E a partir daí, ele não jogava apenas por instinto, jogaria também pelo seu recém-nascido filho. E um ano após a sua transferência recorde para o Manchester City por 76 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história da liga em sua moeda, um homem chegou e ele transformaria sua vida para sempre. Pep Guardiola. Desde o seu retorno à liga, De Bruyne era visto como um fracasso, rejeitado pelo Chelsea. No entanto, Guardiola sentou-se com De Bruyne e disse: Kevin, me escute. Você pode estar entre os 5 melhores jogadores do mundo, top 5, facilmente. Anteriormente, De Bruyne enfrentava dificuldades com treinadores autoritários, mas essa abordagem foi perfeita. Não era necessário ficar irritado. De Bruyne não precisava provar que Guardiola estava errado. Ele queria mostrar que estava certo. E a cada temporada subsequente, a ideia de que ele era um fracasso do Chelsea desmoronava pouco a pouco. Em sua segunda temporada com Pep, De Bruyne liderou as estatísticas de assistência com 16 e levou o City a se tornar o primeiro clube a alcançar 100 pontos na liga. E depois dessa temporada, ele continuou crescendo e após várias decepções com a seleção belga, De Bruyne finalmente realizou seu sonho de trazer a glória de volta ao país, unindo-se a nada mais nada menos que Hazard para um dos torneios mais bem-sucedidos da equipe. Ele até marcou o gol da vitória contra o Brasil nas quartas de final, antes de uma derrota para a França e uma vitória sobre a Inglaterra, e assim conquistando o 3º lugar na Copa do Mundo, a maior conquista da Bélgica até então. As avaliações para a Bola de Ouro
agora o colocavam entre os 10 melhores jogadores do mundo, formando aos poucos a afirmação de Guardiola. No entanto, em 2019 foi outro ano desafiador, com suas lesões persistentes. No dia seguinte ao nascimento do seu segundo filho, De Bruyne rompeu o ligamento do joelho, o que deixou-o imobilizado. Ao ligar para sua esposa, ela notou uma lágrima em seus olhos. Ele disse: "Não consigo nem me vestir, agora você vai ter 3 bebês em casa." Antes de desabar em lágrimas, ela ficou preocupada e chocada. Depois de se acalmar, ela lembrou: "Você não chorou no nosso casamento, nem quando os filhos nasceram. E um deles acabou de nascer ontem." Refletindo sobre aquele momento, ele admitiu: "Casamentos e funerais? Eu sou uma rocha, mas sem futebol eu me desmancho." Mas não se preocupe, De Bruyne, assim que você se recuperar, não olharia para trás nunca mais. Então chegou a temporada de 2019-2020, onde houve um marco em sua carreira. Apesar do City não ter conquistado o título, De Bruyne igualou o recorde de assistências de todos os tempos da liga, com 20, além de marcar 13 gols, sendo nomeado o melhor jogador da liga. Em 2023, finalmente ele conseguiu, junto com seus companheiros, realizar o maior sonho dos torcedores do Manchester City e coroou todo o investimento feito pelo Etihad ao conquistar a primeira Champions League da história do clube, tendo participação em um gol importante contra o Real Madrid na semifinal. You can breathe again, City fans! De Bruyne se tornou um dos jogadores mais importantes da história do Manchester City. O único problema é que esse jogador será esquecido em breve, pois quando cai na comparação a qualquer grande meio-campista da história, ele será deixado de lado. Mas é como o Guardiola uma vez disse: Messi senta-se a uma mesa sozinho, mas De Bruyne certamente pode sentar à mesa ao lado dela. Você provavelmente gosta de saber tudo sobre os grandes jogadores do futebol mundial, mas no Brasil houve um cara que fez história no futebol brasileiro fazendo mais de 900 gols. Mas eu não gosto de jogadores antigos. Então você pode conhecer esse cara aqui, ó. Ele foi o maior polivalente da história do futebol. Te agradeço por ter assistido até aqui. Te vejo daqui a pouco.